alunos, daremos sequência agora ao assunto Roma Antiga. Dessa vez, vamos analisar o período republicano. Bacana? Bom, galerinha, antes de iniciar os slides, porque é nos slides que nós nos resolvemos, quero destacar algumas situações que nós devemos perceber, e você vai estar aí com o seu lápis, sua borracha, o seu caderno, fazendo as anotações que são necessárias. Primeiro passo da República, vamos analisar a função do Senado, ok? Num segundo momento, vamos falar um pouquinho dos conflitos entre patrícios e plebeus. Os plebeus terão uma tomada de uma certa consciência e passam a lutar pelos seus direitos, e isso vai resultar em algumas leis criadas, lei da Canuleia, lei das 12 tábuas, e é muito importante que vocês aprendam isso. O segundo momento é mostrar de que maneira, como é que é a organização administrativa do período republicano, que vai apoiar as decisões do Senado, e eu vou falar um pouquinho das magistraturas. É importante decorar, inclusive, com a função de cada magistrado, tá bom? No segundo momento, nós iremos analisar o expansionismo romano e as consequências na sociedade romana desse expansionismo. Mas não adianta eu ficar aqui falando, que vocês já sabem, é nos slides que nós nos resolvemos. Vamos para os slides e tenham em mãos aí sua caneta, a sua borracha, o seu apontador, o seu caderno, ok, meu amigo? E vamos que vamos. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho da República Romana, essa é a proposta, tá bom? Vai do ano de 509 a.C. até o ano de 27 depois de Cristo, onde vai, a partir disso, vai se tornar aí um império, ok? Mas até chegar ao império, vamos analisando um pouquinho. No último vídeo eu falei para vocês sobre o conflito entre as dinastias etruscas com as decisões e os patrícios. Os patrícios acabam dando um golpe, eles acabam com o período monárquico, eles acabam com o poder do rei em Roma e vão governar, assumir o poder através do Senado. O Senado, sim, agora, na fase republicana, vai ser o principal órgão, né, da República, que vai ser apoiado no seu governo com algumas assembleias, como as assembleias tribais e curiata, e também com a ação dos magistrados, que eu já vou falando para vocês, tá bom? Então, o contexto da República Romana, nós iremos analisar as instituições, em especial o Senado, as lutas, né, entre patrícios e plebeus, a conquista da plebe, também vamos falar um pouquinho do expansionismo romano, tá bom? Esse Tarquínio Soberbo, eu falei para vocês, né? Ele vai ser retirado do poder. Até contei o caso lá da Lucrécia, muito bacana. Vai assistir meu primeiro vídeo lá, que eu falo sobre monarquia, fundação de Roma. Muito interessante aquela aula, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do Senado, a origem do termo Senex, que significa homem velho, ok? É literalmente um conselho de anciãos, ou seja, o Senado vai ser representado aí por 300 pessoas que estão representadas nas mais ricas famílias de Roma. Eles alegavam serem os descendentes dos fundadores de Roma, tudo bem? Enfim, e o Senado vai tornar, né, uma grande instituição. O Senado, anota aí as funções do Senado, que é muito bacana. Eles serão responsáveis, né, esses senadores, todos de ordem vitalícia, eles ficam até morrer, tá bom? O cargo é vitalícia para sempre. Olha só que moleza. Lembrando que esse Senado é dominado pelos patrícios, que possuem os privilégios políticos, eles que governam, eles que administram os latifúndios, e também tem o privilégio econômico, eu falei para vocês. Então, eles vão atuar dentro desse Senado, fazendo uma administração geral, as finanças, eles que declaram guerra, eles que tratam também, eles que realizam os tratados de paz, enfim, tá bom? Como disse, é o principal órgão, a principal instituição do período romano, dominada pelos patrícios, tá bom? Senatus Populesque Romanos, ou seja, o Senado e o povo romano, tá bom? Isso que significa Senatus Populesque Romanos,
O que significa? O Senado romano e o povo, ok? E isso vai estar presente nas principais construções, nas edificações. E eu peguei algumas imagens para mostrar para vocês. Olha aí, o CPQR aí, tá vendo? Olha aí, é um chafariz, tá bom? E ela, a partir da República, o Senado vai se tornar o principal órgão, então é lógico que eles irão representar essa sigla em diversos edifícios, tá bom? Muito bacana isso aí, olha que legal. Na bandeira, tá vendo? São os símbolos romanos, a águia, tá vendo? Olha, o bueiro, que legal, ó, CPQR, tá bom? Inclusive, mesmo depois do Império Romano ter acabado, continua essa prática de colocar CPQR aí, tá bom? Muito legal isso aí, tá bom? Bom, então essa é a estrutura política da República, de que maneira politicamente Roma passa a ser organizada, controlada pelos patrícios, não pode esquecer disso. O Senado, como disse, é o principal órgão de poder, responsável pela administração geral, das finanças, declara guerra, ele realiza os tratados de paz, e, enfim, cuida das finanças. Agora, para que isso tudo fosse possível, eles criaram cargos, ok? Que nós chamamos de magistraturas, cargos que vão executar todas as decisões criadas no Senado, tudo bem? Enfim, então, os magistrados seriam cargos do executivo, eles que irão executar toda essa administração criada pelos senadores, ok? Então, os cônsules, ou seja, eles vão presidir o Senado, eles vão propor leis. Os cônsules também tinham função também diplomáticas. Os pretores são responsáveis pela justiça. Os censores fazem o censo da população conforme a renda. A partir daí montavam um álbum senatorial, ou seja, vamos melhorar isso, seria uma lista, né? Ou seja, o censor, ao contar a população, ele vai saber exatamente onde estão as pessoas, como vivem as pessoas em Roma. Não pensa vocês que é porque estão pensando no bem do povo, não. Por exemplo, eu tenho uma guerra. Vamos supor, tem uma guerra. Vamos rapidinho aqui para vocês verem a importância do censor. Eu tenho uma guerra. Então, onde que eu tenho, em que aldeia eu tenho os jovens? Onde eu tenho mais idosos? Onde eu tenho mais mulheres? Então, era muito importante eles saberem disso. Outro ponto também é quem é economicamente ativo, o que você tem, o que te pertence, o que não pertence, justamente para que o Senado conseguisse fiscalizar e cobrar os impostos. Entendeu? Então, é preciso você saber quem vive em Roma, como vive e onde está, justamente para você aplicar lá a justiça, para você aplicar os tributos, cobrar, saber de quem vai cobrar, e também, num caso de guerra, você saber onde as pessoas se encontram. Então, é muito importante aí o censor, ok? O edis, ele vai cuidar da conservação, né, do policiamento, do abastecimento da cidade, muito importante essa função. Inclusive, eles faziam até controles de pragas, né? Ou seja, Roma tinha o hábito de criar incêndios para conter pragas, doenças. Os questores cuidam das finanças, do tesouro público, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer uma guerra, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Então você vai lá no questor, o questor que vai dizer para você o que tem, o que não tem, quanto que vai cobrar de tributo, quanto precisa aumentar, quanto precisa diminuir com ele, tá? O pretor é responsável pela justiça. Você está incomodado com alguma coisa, você está se sentindo lesado, vai procurar o pretor que organiza a justiça, tá? E quando essa república estivesse em crise, você tem aí a figura do ditador que vai governar de uma forma autoritária durante 6 meses, justamente para conter a crise. Depois volta tudo ao normal, tá bem? Então, beleza? Então aí, aqui já é uma forma mais didática, depois vocês voltam esse vídeo, tá bom? O que o cônsul faz? Eles eram escolhidos pelos patrícios, eles têm funções diplomáticas, também de liderar em guerra. Olha aí, o pretor cuida da justiça, o censor promove o censo dos cidadãos, ele conta, né? E vai elaborar uma lista dos senadores, que é o álbum senatorial. O questor vai cuidar das finanças públicas, o edis, né? Vai criar aí, ele vai ser responsável pelo abastecimento da cidade, policiamento, essas coisas aí. Lá embaixo não aparece para vocês, mas está escrito ali, tribuno da plebe. Vou pedir que vocês anotem isso. O tribuno da plebe era um cargo, porque os plebeus começam a brigar muito com os patrícios e eles conseguem lá um cargo de uma pessoa que vai proteger os
os direitos dos plebeus, né? Ele vai brigar pelos plebeus no Senado, ou seja, o tribuno representa os interesses dos plebeus no Senado para protegê-los, tá bom? Então foi criado também o tribuno da plebe, beleza? Então, depois dessa introdução aí, é legal a gente analisar esse slide aí que eu estou trazendo para vocês. Ocorria por meio de assembleias, centúrias, por tribos, concílios da plebe, povo, né? Mas a República Romana, ela também é marcada justamente por uma luta entre patrícios e plebeus. Os plebeus querem direitos, eles querem, olha aí, eles querem ocupar cargos, eles querem votar no Senado, eles querem realizar suas próprias assembleias, eles também exigem o fim da escravidão por dívidas, eu já falei disso em outro momento. No mundo antigo, as pessoas viravam escravas por dívidas ou por prisioneiros de guerra, e normalmente os plebeus sempre ficavam endividados, então viravam escravos. E também precisavam eles queriam acesso às terras, lembrando que essas terras sempre estão nas mãos dos patrícios. E uma outra reivindicação que os plebeus queriam é poder casar com os patrícios, né? Lembrando, quando eu falo plebeu e patrício, eu já estou falando de uma classe social. E havia aí a proibição, tá bom? Uma outra marca, anota isso que é muito importante, é a desigualdade social, econômica e política entre patrícios e plebeus que é existente durante a República. E anota aí, e isso aí, a desigualdade social, econômica e política entre patrícios e plebeus foi motivo de muitas tensões, muitas brigas, tá bom? Então, muitos plebeus foram obrigados a abandonar suas terras para lutar nas guerras de conquista. Ao retornar dessas guerras, eles eram obrigados a entregar suas terras para pagar dívidas contraídas. Olha só. É muito triste, né? Mas os plebeus, lógico, eles ficam muito chateados com tudo isso, eles começam a brigar muito e conseguem algumas conquistas sociais interessantes, tá bom? Uma delas, o direito de ter alguém que os protegesse, que é o caso do tribuno da plebe, que eu falei para vocês. Conseguiram também a lei das 12 tábuas, ou seja, leis escritas, tá bom? Ou seja, agora o plebeu, quando vai ser preso, quando ele é confiscado de alguma coisa, quando ele é punido, ele vai saber o porquê, porque existe uma lei escrita, tá? E vai também ganhar o direito de casar, né, com os patrícios. Muito legal isso aí. E com o passar do tempo, consegue também a abolição da escravidão por dívidas, tá bem? Agora, de que maneira isso acontece, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece. Através de algumas... deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Através dessas leis aí, ó. A lei das 12 tábuas. Anota aí. O que foram as leis das 12 tábuas? As leis agora passaram a ser escritas, né? Gravadas sobre 12 placas de bronze, foram expostas no fórum para que todo mundo soubesse, tá bom? Todo mundo pudesse consultar isso. A lei da canulé é a que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. A lei licínia vai decretar o fim da escravidão por dívidas e o direito dos plebeus de ter posses, né? Ter acesso às terras, tá bom? E aqui é um resumão mesmo, tá vendo que legal? Ó? Tem o tribuno da plebe. O que faz o tribuno da plebe? Proteger o plebeu. Lei das 12 tábuas. Leis escritas, tá vendo aqui? Ó? Eles podem consultar. A lei da canulé autoriza o casamento entre patrícios e plebeus. E a lei licínia vai permitir que eles tenham maior acesso às terras e também abolir a escravidão por dívida. Agora, repara aqui no final, deixa eu ver aqui, no final desse slide aqui, eles teriam os plebiscitos. O que seriam os plebiscitos? Se você olhar bem a palavra plebiscito, lembra de plebe, né? Ou seja, o direito, né, do plebeu consultar alguma lei, se aquela lei é legal para ele ou não é, ou se eles também podem criar alguma lei e perguntar para todo mundo o que vocês acham, é necessário ou não é. E dependendo da decisão do plebeu, isso se tornaria força de lei. Isso foi conquistado com a lei da hortência. Muito legal isso aí, tá bom? Olha aí, ó. Estabeleceu que as medidas tomadas na Assembleia da Plebe tivessem validade política, tá bom? Ou seja, bom, agora que a gente analisou aí essas magistraturas, como é que funciona Roma, o papel do Senado, né? Era dominado pelos patrícios, que eram os detentores das terras e também do governo, eles que governavam para eles, os plebeus começaram a cansar disso tudo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do expansionismo romano. Na primeira aula eu falei para vocês que Roma era uma bota, né? Ali, né? Tava naquela bota. Então os romanos começaram a olhar para o lado e falaram assim: olha, sabe de uma coisa? Eu vou pegar todo mundo
eu vou expandir e não quero saber. Ok? Foi isso que os romanos fizeram. O que eles fizeram? Primeiro, eles dominaram toda aquela botinha, a Península Itálica, tá? Toda. Beleza? Então, anota aí. O expansionismo romano se deu por duas formas, tudo bem? Duas formas. A primeira, um expansionismo interno, onde os romanos dominam toda a Península Itálica. Num segundo momento, eles saem da Península Itálica, tá? E vão se chocar com os interesses também do povo chamado cartagineses, Cartago. Então, a primeira forma de expandir externamente foi uma guerra entre a cidade de Cartago e Roma. Foram 3 guerras. Nessas 3 guerras, os romanos venceram os cartagineses. Isso aí que eu estou falando são as guerras púnicas. E essas guerras púnicas, Cartago contra Roma, foi por conta que os romanos começam a se chocar com os interesses cartagineses no mar Mediterrâneo. Então, para que os romanos precisavam se livrar dos cartagineses para dominar o comércio do mar Mediterrâneo. Tudo bem? E por isso eles foram para uma guerra. Tá bom? Na verdade, foram 3 guerras e foi 3-0 para os romanos. Beleza? Então aí, ó, os romanos pretendem aumentar seus territórios e se apoderar das riquezas naturais desses lugares, né? E também dominar o comércio do Mediterrâneo. Foi aí, quando ele começa a querer se meter no comércio do Mediterrâneo, que é o mar, eles vão se chocar com os interesses de Cartago e não tem jeito, eles irão para uma briga. Foram três guerras, na verdade, né? Então, os romanos tinham um forte exército. Anota isso, tá? Os romanos possuem um exército extremamente disciplinado, tá bom? E conseguem, inclusive, vencer muito, tá bom? Então, Roma, quando não vence por guerra, ele vai fazer alguns acordos também, tratados, tá bom? E com isso, os romanos começam a conquistar vários territórios, tá bom? E esses novos territórios são chamados de províncias, e essas províncias são obrigadas a fornecer produtos para Roma. Então, reparem aqui, ó, aqui no vermelho é Roma antes do expansionismo, tá vendo aqui? Já no amarelo, já é uma conquista inicial. Depois vocês vão ver que os romanos irão... aqui que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Ó? Roma começou daqui, ó, onde eu tô com o mouse, e depois conquista isso tudo aqui, ó. Aqui é a região de Cartago, que eu te falei. E esse azul aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Então, Roma e Cartago começam a brigar porque eles estão, na verdade, se chocando com seus interesses comerciais nessa região. E os romanos, com essas conquistas, eles vão conquistar o mar Mediterrâneo. É como se fosse um lago romano. Eles vão chamar, inclusive, isso aí de Mare Nostrum, tá bom? Olha aí, o Mare Nostrum. O que significa o Mare Nostrum? O mar é nosso, ok? Os romanos conquistam todos os povos que estão ao seu redor. Tá vendo esse vermelho aí? Roma começa aqui, ó, não é isso? E aí vai dominar toda essa região aqui e vai chamar esse mar Mediterrâneo, o mar é nosso, tá bom? Olha, utilizavam esse termo, pois o Império Romano era tão vasto que todo o litoral do Mediterrâneo pertencia a Roma. Não pode esquecer disso aí, tá bom? Que legal? Bom, essa aí é uma das estratégias romanas, a formação tartaruga. Eles eram extremamente disciplinados, muito bacana, tá bom? Enfim, os romanos vão conquistar áreas, né, na Europa, no norte da África, na Ásia, buscam produtos essenciais para abastecer a população romana, ok? E como vai iniciar esse expansionismo externo romano? Através das guerras púnicas, tá bom? Batalhas contra os domínios da cidade de Cartago, que limitava a expansão de Roma pelo Mediterrâneo. Os fenícios eram chamados de punos pelos romanos, tá bom? Daí o nome púnicas. Porque, na verdade, Cartago foi uma cidade fundada pelos fenícios. E os romanos chamavam eles de Puene, fenícios. Né? E aí, daí, essa palavrinha punos vai virar púnica. Guerras púnicas é contra os fenícios, tá? Que vivem na cidade de Cartago. Dúvidas disso? Agora, o que é legal agora, gente, é falar um pouquinho da expansão romana, tá bom? Então, vamos lá. O expansionismo romano vai se dar por 2 etapas. A primeira
o domínio da Península Itálica, e o segundo, de uma forma externa, e vai se iniciar com uma guerra contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas. O motivo, eu já falei para vocês, controlar o mar Mediterrâneo, tá bom? Roma quer controlar todas as rotas comerciais dessa região aí. Show de bola? Bom, no segundo ponto aqui, agora a gente vai analisar o que é essas consequências, né? O que foram essas consequências para os romanos. Bom, primeiro passo é o seguinte, agora você tem aí um vasto território para administrar. Com o passar do tempo, esse modelo republicano não vai ser mais suficiente. Eles vão ter que mudar a forma de governo. Mas deixa que isso eu falo no final. Primeiro passo, Roma se torna muito grande, um vasto território, ok? E começa a existir agora um intenso comércio que vai interligar diversas regiões, tudo sob o comando de Roma. Essas províncias, que são os territórios conquistados, são obrigadas a fornecer impostos e também pessoas que perderam as guerras. Eu já falei para vocês, quando as pessoas perdem as guerras, elas se tornam o quê? Escravas. Então, anota aí. Uma das consequências do expansionismo romano foi o aumento do número de escravos em Roma, e isso gera também outra consequência. Porque, olha só, se eu tenho escravo trabalhando para mim, eu não vou mais contratar ninguém. Ninguém precisa trabalhar para mim. Então, com isso, vai empobrecer grande parte da plebe. A plebe que já não tinha terra, já tinha uma vida muito miserável. Agora ela passa a sofrer a concorrência do trabalho escravo. O resultado disso é que a maioria dos plebeus vive numa miséria profunda. E para piorar a situação, você tem aí um outro problema. Por quê? Roma passa a ficar dependente dos territórios conquistados. Consome tudo que vem de fora. Então, as pessoas que produziam em Roma começam a ter uma concorrência com essas províncias. Muitas pessoas ficam miseráveis também com isso, ok? Não, nem sempre o crescimento traz riqueza para todo mundo, tá bom? Bom, então, vamos lá. Uma das consequências, estão anotando essas coisas que eu estou falando? Para o vídeo, volta e anota. O controle dos patrícios sobre o Senado fez com essa classificação ainda mais enriquecida, ok? Apesar de gerar uma incrível produção de riquezas, essa nova realidade prejudicou imensamente os pequenos proprietários que não conseguiam competir com o preço dos alimentos oferecidos pelos patrícios. Os patrícios dominam essa produção e ninguém mais consegue concorrer com eles. Enfim, aquelas pessoas que não conseguem mais concorrer com os patrícios ficam muito empobrecidos. Por outro lado, alguns plebeus, né? Por outro lado, vários plebeus perderam a oportunidade de emprego com o uso dos escravos, que eu falei para vocês. Bom, anota isso tudo aí, tá bom? Essas aí são as consequências do expansionismo. As províncias começam a abastecer o mercado interno romano, gerando concorrência com a antiga estrutura agro-pastoril. Lembra os produtores que existiam antes? Essas pessoas não conseguem mais concorrer com esse mercado que vem de fora, tudo bem? Vai existir uma intensa rede comercial articulada com diversas regiões, vai ter o aumento do número de escravos, tudo isso é consequência. Alguns plebeus conseguiram ficar ricos com isso, cobrando impostos, com comércio, mas a maioria dos plebeus ficam empobrecidos, tá bom? E vai surgir, inclusive, uma nova classe, os equestres, os cavaleiros, né, que enriquecidos com a cobrança de impostos, também distribui comida para o exército, ganham muito dinheiro com isso, ok? Eles vão começar também a querer influenciar o poder, tá bom? Uma outra consequência do expansionismo romano é a saída das pessoas do campo para as cidades. Porque, presta atenção, se eu estou lá no campo produzindo, eu não consigo mais competir com os produtos que vêm de fora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá no campo pobre? Não, eu vou para a cidade. Tá bom? As pessoas começam a migrar do campo para as cidades, beleza? E com isso houve um crescimento da vida urbana, das cidades, mas também essas cidades habitavam várias pessoas miseráveis que viviam na marginalização, ou seja, eles não conseguiam prosperar, dependiam de todo mundo, pobres. Então, lógico, vai ter violência, vai ter muita briga, vai ter muito assalto, ok? Os plebeus não conseguiam enriquecer, foram obrigados a vender suas terras para algum grande proprietário. Ao chegar às cidades,
enfrentavam outro grande problema com a falta de empregos. O fácil acesso à força de trabalho dos escravos estreitava as oportunidades de trabalho livre. Ou seja, eles iam para lá para trabalhar, mas chegava lá quem trabalhava era o escravo, né? O escravo que era obrigado a fazer aquilo. E o plebeu vai fazer o quê? Vai comer como? Estão entendendo a ideia? E lógico que isso vai gerar diversas revoltas, tá bom? Muitas revoltas. Uma das mais famosas é de Espartacus, que eu vou falar para vocês. Galera, para tentar resolver isso, vai aparecer uma figura sempre lembrada nas provas, os irmãos Graco. Os irmãos Graco foram tribunos da plebe. No início da aula, eu disse para vocês que os tribunos da plebe tinham como função proteger os interesses dos plebeus. E foi isso que os irmãos Gracos vai fazer. Vamos ver o que eles fizeram? Olha aí, vamos para os slides, tá bem? Quem são os irmãos Graco? Tibério Graco e Caio Graco, tá vendo? São irmãos. O Tibério foi assassinado. O que ele queria fazer? Olha, ele vai propor uma lei que vai limitar a porção da terra. Ele queria dar terra para todo mundo. Eles querem fazer uma reforma agrária, ou seja, dividir a terra em Roma de forma justa e, de certa forma, tirar um pouco do controle dos patrícios, beleza? Lembrando que Roma, quando conquista um território, ele vai determinar o ager publicus. O que seria isso? Seria todas as terras que são confiscadas. Por exemplo, Roma, vamos supor que Roma invadiu Guarulhos. Todas as terras de Guarulhos vai pertencer a Roma, ok? Ele vai determinar o ager publicus. Então, seriam as terras confiscadas para o Estado romano. Então, o que os irmãos Gracos falaram? Olha, já que tem terra, vamos dar um pouquinho dessas terras para as pessoas mais pobres. Bom, isso não vai rolar, ele vai acabar sendo assassinado. E o Caio Graco, que é um irmão dele, ele vai tentar assumir, ele assume como tribuno da plebe e vai tentar melhorar a vida das pessoas também, oferecendo trigo, estendendo cidadania. Ele tenta também fazer uma reforma agrária, mas também vai ter o mesmo destino e não consegue fazer, tá bom? Os patrícios não deixam, diria isso, tá bom? Então você tem um Estado romano extremamente rico, ok? Mas as pessoas pobres. E para controlar essas pessoas, eles criaram uma política chamada política do pão e circo. Olha aqui, ó, nesse parágrafo, tá vendo aqui, ó? O que é a política do pão e circo? Uma política de controle social que tinha por objetivo evitar revoltas, tá bom? Lembrando que também, já que eu tenho um maior número de escravos e de territórios, para controlar tudo isso, vai ganhar muita importância o exército, porque é o exército que vai garantir a manutenção desse território imenso. E é lógico que esses militares vão querer poder, né? Então, lentamente, os militares vão começar a pressionar o poder dos patrícios e logo, logo, eles vão colocar os patrícios no seu devido lugar. A gente já vai ver isso aí, tá bom? Bom, amigos, enfim. Então, a ideia da política do pão e circo é evitar revoltas. Lutas de gladiadores, que eu falo lá na primeira aula, tá bom? E por ter muitos escravos, gladiadores também, vai existir uma revolta. Na verdade, foram várias revoltas de escravos em Roma. Todas elas contidas pelo exército. Mas a pior delas foi a revolta de Espartaco, tá bom? Tem até um filme, Espartacus, que é a revolta dos gladiadores, tá bom? E os romanos tiveram aí um grande problema, tá bom? Enfim, para a gente encerrar essa aula, lembrando que você agora tem um grandioso, presta atenção, a República agora ela está desafiada, por quê? Por tantos problemas sociais que não consegue mais resolver, a plebe está miserável, Eu tenho agora um vasto império agora, um vasto território com diversos povos. Você acha que os povos gostavam de ser dominados por Roma? Não, eles sempre queriam sair desse domínio. Então, meu amigo, quem é que vai garantir a manutenção desses territórios? O exército. E aí vai ganhar importância os generais do exército. E esses generais logo, logo vão querer o poder, tá bom? Eles vão começar a pressionar os patrícios para ter maiores cargos, tá bom? E é assim que eu vou encerrar essa aula. O aumento do prestígio dos generais, tá vendo? Ó, extremamente necessário para manter aquele exército, né? E manter o território. Eles começam a exigir o poder e cargos importantes, tá bom? Não pode esquecer disso. E
Eu vou encerrar aqui a aula, nunca é o fim, sempre é o início de um novo capítulo, porque eu vou falar da crise da República Romana para vocês, como é que essa república acaba, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.